Olá, vamos para nossa aula de português de hoje, né? Na aula passada eu falei assim para vocês que existe os gêneros textuais, que são os vários tipos de texto, não foi? Tá lembrado? Até que na aula passada a gente aprendeu sobre fábula. E hoje a gente vai estar aprendendo e vamos ter muitas atividades sobre as histórias em quadrinhos. O que é essa história em quadrinho? A história em quadrinho, ela é usada para narrar uma história, né, por meio de desenhos que são colocados em uma sequência, normalmente na horizontal, em quadrinhos. E ela, no máximo, 4, 5 quadrinhos. Ela é bem curta e bem rápida. Essa história, ela geralmente, ela não narra uma história com começo, meio e fim. Ela vem só trazendo uma parte de uma cena. E geralmente essa história também utiliza muito do humor, que causa o riso no leitor, né? O leitor, quando lê a história em quadrinhos, geralmente tem o efeito de sorrir. Por quê? Porque ela sempre contém humor nela, geralmente, né? Ela também contém uma crítica social, a gente vai estar vendo isso no decorrer das aulas. E o que eu quero que vocês observem? São as características dessa história em quadrinho, né? Ela também, o autor dessa história, né? O cartunista, se chama cartunista, quem desenha a história em quadrinho. Ele utiliza de alguns recursos para chamar a atenção do leitor. Qual que é esses recursos? São balões gráficos. Já viu que tem balões de pensamento, balões de grito? Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Balão que tá falando baixinho, são recursos que ele utiliza para tentar trazer o quê? Trazer o leitor, chamar a atenção do leitor para aquela história. E também uma coisa muito utilizada, e ó, hashtag dica da prof, para vocês entenderem, para vocês compreender melhor a história, olhar a feição dos personagens. Que geralmente o cartunista, né, quem está desenhando a história, ele coloca sentimentos no rosto dos personagens. Na aula de hoje, vocês vão também recortar e colar no caderno lá, ó. Vocês vão estar lendo, né, sobre a história em quadrinhos. E na 1, lê a história em quadrinhos abaixo e responda algumas questões. Você vai ler essa história e vai responder a questão. Qual a situação em que o personagem está vivendo? O que ele está vivendo ali? Na onde que ele está? Observa o desenho, as características do rosto, igual eu tô falando, a feição corporal do personagem. Vai falar pra mim a pergunta é qual é a situação que eles estão vivendo. O que eles estão fazendo naquele momento? E ó, qual é o efeito de humor? Na hora que você vai ler, você vai ver que tem uma coisa que causa um riso ali. Você vai ler e vai falar qual é o efeito de humor. E por que isso causa o riso? Você vai explicar com suas palavras por que aquilo foi engraçado para você, certo? Então, leia com atenção, assista o vídeo até o final. E qualquer dúvida, depois que leu, assistiu o vídeo e ainda tá com dúvida, pode me perguntar aqui no privado. Aguardo vocês.